O Senhor nos dá a alegria e o privilégio de reunirmos juntos para bendizer o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Domingo, que festa extraordinária que o Senhor nos deu, o privilégio de sentar à mesa da comunhão, participarmos aqui de um momento único, especial, imperdível, um dos cultos mais importantes que eu tenho esse entendimento. Eu entendo assim, é um dos cultos mais importantes, onde nós alimentamos a nossa alma, sentamos à mesa da comunhão com o Senhor, e assim como nós assumimos este compromisso de nos alimentar espiritualmente uma vez por mês, através da Santa Ceia que é ministrada, em nós se mantém a viva esperança. Que esperança é esta? De um dia participarmos com o Senhor para sempre, não é verdade? Hoje nós continuamos na série Aprendendo com os Reis de Israel, e eu quero convidá-los para ler comigo 2 Reis, capítulo de número 18. Vamos passar para a parte de número 2. Aprendemos parcialmente sobre Ezequias, um rei que ganhou o título de melhor rei em Israel. Quarta passada iniciamos esta mensagem e hoje nós pretendemos, com a graça do Senhor, finalizá-la. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 1. Glória a Deus. Maravilha. Segundo os Reis, capítulo 18, versículo 1. Está também no telão. Glória a Deus. Leiamos o texto, a palavra do Senhor. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se achegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e eterno na sua misericórdia. Já falamos aqui, Senhor, a citação da carta de 1 Coríntios 10, em que o Senhor nos que o Senhor nos orienta, que tudo que foi tratado, tudo que está registrado no Antigo Testamento é para exemplo nosso, para que sirva, Senhor, de alerta para a nossa caminhada na fé. Por isso, mais uma vez, dê-nos a graça de absolver, Senhor, com os erros e os acertos destes homens, que ao acertarem fizeram grandes diferenças para o bem, e o Senhor esteve de forma extraordinária e poderosa no meio deles, para dar-lhes vitória em tudo. E quando eles erravam, Senhor, eles também servem de exemplo para nós, ao enxergarmos como é triste o fim daqueles que se afastam de Deus, e a vontade dos inimigos prevalecem e prevaleceram sobre eles, e também prevalece sobre nossas vidas. Ajuda-nos
com a orientação da Tua Palavra, para que possamos caminhar de forma sustentável e progressiva na fé. É isso que nós clamamos da parte do Senhor. Espírito Santo, faça entendida a Tua Palavra aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Tomem os vossos assentos, meus amados irmãos. Nós aprendemos aqui no primeiro dia sobre o rei Asa. E as lições que o rei Asa passou para nós é que ele começou bem e terminou mal. Refletimos aqui que nem sempre é importante começarmos bem. Se a gente conseguir começar bem e terminar bem, glória a Deus. Mas se a gente começa mal e a gente conserta no meio do caminho ou no final do caminho, o importante é a gente terminar bem. Por isso a Bíblia diz que é o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E aqui a gente aprendeu muito sobre isso com o rei Asa. Depois aprendemos também com Acabe, o rei que ganhou o título do rei mais perverso, ou pior rei que Israel teve em seu trono. Como se não bastasse ele se aliança com a pervertida Jezabel, fazem alianças e trazem idolatrias para o reino de Israel. E que triste fim teve Acabe, sua esposa Jezabel e todos os seus filhos. Nós lembramos aqui sobre esta passagem a respeito do caráter, e é importante a gente falar sobre esta parte, porque em determinado momento ele, frustrado com o insucesso da negociação que ele propôs para Nabote a respeito de vender, trocar ou alugar a sua vinha, e Nabote disse: é herança de meu pai, eu não posso trocar, eu não posso vender, porque aquela vinha não era apenas uma vinha, era conhecimento que se passa de pai para filhos. Ali estava a subsistência da sua família e da sua posteridade. E a gente viu que Acabe, ele vira para a parede desgostoso, vai para seu palácio, deita em sua cama e vira para a parede. E nós ressaltamos aqui que quem vira para a parede não tem visão ampla. E ele, desgostoso pelo insucesso, teve o apoio da sua perversa esposa, que levantou falsos testemunhos contra Nabote, e essas falsas testemunhas em público custou a vida de Nabote. E assim então Acabe, ele se apossa da vinha inegociável de Nabote. Eu faço questão de tocar sobre esse episódio do rei Acabe, porque nós estamos aprendendo hoje sobre o rei Ezequias, rei de Judá. E a gente disse que todos os reis que se ascenderam ao trono ao norte de Israel, cuja capital era Samaria, todos eles, sem exceção, foram homens que viraram as costas para Deus. Foram homens que não fizeram a vontade de Deus, muito pelo contrário, fizeram suas próprias vontades. Muito pelo contrário, fizeram aquilo que o seu próprio coração queria. Nenhum deles tiveram carinho, o amor, o afeto pela palavra de Deus. Todos eles, sem exceção, foram perversos. E por isso, Deus permitiu que todo aquele reino fosse levado para o cativeiro. E finalmente, eles praticamente dizimaram, perderam as suas identidades, porque se misturaram com outras nações, e todos nós sabemos o fim
daquele reino do norte. Mas no reino do sul, reino de Judá, se acendia reis que fazia aquilo que era da vontade do Senhor, e outros reis que às vezes não conseguia fazer tanto a vontade do Senhor. E aqui a gente vê um cenário flutuante. Quando os reis se ascendiam ao trono e faziam aquilo que era da vontade do Senhor, Deus os abençoava em tudo. Aleluia! Deus os guardava em tudo, nenhum inimigo prevalecia. Todos os inimigos eram derrotados, nenhum deles prevalecia sobre o povo de Deus. E quando os reis que se ascendiam ao trono de Judá não faziam a vontade de Deus, quebravam a aliança da fidelidade, então eles sofriam, eram derrotados, e até no fenômeno da natureza a gente vê a diferença. Como no Império de Acabe não chovia, a agricultura que garantia subsistência, a agropecuária que garantia a subsistência da economia de Israel se comprometia, porque, irmãos, isso tudo vem de Deus. Tudo vem dele. Todas as coisas, o presbítero Gessimar leu aqui, foram feitas por ele, e por ele todas as coisas subsistem. Nada é por acaso. Ele tem a chave de todas as nossas soluções. Ele é dono do ouro e da prata. Tudo está nas mãos dele. Você pode dizer amém? Porque esse é o Deus que nós não conseguimos mensurá-lo em sua totalidade. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia que nós precisamos descansar nele e fazer a sua vontade. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, Jesus os ensina dizendo: quando vocês estiverem orando, oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Citamos esta oração universal apenas para frisar o verso, se não me engano, o verso de número 3: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a vontade de Deus prevalece sobre a nossa, não importa o tamanho da adversidade, não importa quais sejam os problemas, não importa quais sejam as enfermidades, Deus nos garantirá a sua presença, aleluia, e nos garantirá a sua vitória. Quantos podem dar glórias ao nome do Senhor? Ainda que o processo demore, Ele vai estar ali conosco, dando-nos o conforto, o consolo necessário, o fortalecimento necessário para continuarmos na caminhada. Quantos têm vivido esta experiência? Oh, como é maravilhoso isso! E hoje nós estamos aprendendo com um dos melhores reis. Ele ganha o título de melhor rei de Israel. E nós falamos aqui a título introdutório, eu não vou dar tanta ênfase na introdução da mensagem que falamos na quarta-feira passada. Ele ascende o trono e o templo estava fechado, a idolatria predominava, não havia igreja, o templo estava fechado, porque o seu pai, Acaz, ele tinha fechado o templo, ele tinha fechado a igreja, os fortes ídolos tinham se estabelecido no reino de Israel. Este foi o cenário espiritual que Ezequias ascende ao trono. Sabe o que ele faz? Ele derruba os altares, ele reabre a igreja, ele chama os levitas e restabelece o culto de louvor e de adoração.
Aleluias! Porque ele entende que, não obstante o exemplo ruim de seu pai, ele não se prende ao exemplo ruim familiar. Ele não se moldou com o ambiente pelo qual ele foi criado, dando-nos a ideia que a gente deve fugir muito dessas falácias ou desculpas. Pastor, eu fui criado em um ambiente assim, meus pais foram assim, meus avós foram assim. Sim, foram. Não discordo disso, mas quando nós conhecemos a Deus e o servimos com todo o nosso coração, as coisas mudam. Aleluia! A nossa história muda, e não obstante a nossa história, Deus muda a nossa história e muda a história de alguém pela influência de vida que nós passamos a exercer. Fomos chamados para ser luz. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Fomos chamados para ser a luz deste mundo, e sal, tempero, equilíbrio. Deus pode mudar a minha história e a sua história. Se você ainda não teve a sua história mudada, entregue-se a eles totalmente, porque Ele vai mudar. Não existe ninguém suficientemente tão caído que Deus não possa levantar. Aleluia! Ele levanta o que está caído e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Nenhum. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas a gente precisa compreender estes versos. Por quê? Porque a gente cansa, a gente se fadiga, a gente quer parar, sim ou não? Porque parece até paradoxo essa palavra, porque um dos versos, parece 29 ou 30, diz que os jovens certamente cansarão, os jovens certamente cairão. Então, se a gente for pela nossa força, a gente vai parar a gente cansa e vai parar. Quantas vezes você pensa ou eu penso em parar? Quantas vezes pensamos em parar? Quantas vezes pensamos em desistir? Quantas vezes? E quantas vezes paramos? Quantas vezes as adversidades conseguiram nos bloquear? Porque na nossa força não vai, irmão. Não vai. Não vamos. Na nossa própria força não. Por isso que a palavra disse: mas os que esperam no Senhor, na força dele a gente vai. Aleluia. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Essa palavra quer nos dizer: a gente vai além do nosso limite, porque não vamos à nossa força, a gente vai na força daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glórias ao nome do Senhor. Então aprendemos que o rei Ezequias, ele não se moldou aos costumes ruins e pagãos da sua família. Ele disse: eu vou ser diferente. Poucos dias eu conversei com um jovem e ele falou comigo: pastor, e várias pessoas têm me dito isso, eu não quero cometer os mesmos erros que meu pai cometeu. Eu não quero tratar a minha esposa, quando eu casar, como meu pai tratava a minha mãe e trata a minha mãe. Gente, que coisa extraordinária é isso. Coisa linda é isso. A escolha é nossa. A escolha é nossa. O templo já estava fechado, a igreja já estava fechada. Não havia homilia, não havia adoração. Era o pai dele, ele se assente ao trono e faz tudo diferente. E a diferença da vitória da vida de Ezequias é que o seu pai fecha o templo e tira Deus do centro. Quando o seu pai morre, ele se ascende ao trono com 25 anos de idade. Ele governa 29 anos. A primeira coisa que ele fez foi atrair a presença de Deus para a nação. O que a gente está fazendo durante o dia para atrair a presença de Deus?
gente faz para os nossos projetos? Uma boa reflexão hoje, sim ou não? Ele traz, irmãos, a presença de Deus faz toda a diferença. Ele restaura a adoração verdadeira, ele purifica o templo, ele anima os levitas que estavam desanimados e parados. Através dele, Deus dá grande vitória e ele viveu uma vida fidedigna. A gente precisa parar um pouco e refletir a nossa vida. E quando a gente não faz isso, Jesus nos deu esse exemplo. Chega um momento na sua caminhada ministerial que ele para e disse: quem dizes os homens ser o filho do homem? O que as pessoas dizem ao meu respeito? Feedback. Jesus tem um olhar introspectivo, sim ou não? E aí Pedro toma a palavra, apesar de que os outros nomes foram louváveis. Uns dizem que tu és o profeta, Jeremias, Elias. Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente precisa parar e rever os nossos conceitos. Se aquilo que nós estamos fazendo está agradando o Senhor. Por que eu estou introduzindo essa fala? Porque o texto de Isaías 38 e a segunda carta, ou segundo os Reis capítulo 20, vai falar que este homem fiel adoeceu, o presbítero Gessimar. Ele adoece. E a sua oração foi uma oração que revela a vida e o comprometimento que ele tinha com Deus. Isaías entra na recâmara do rei, porque ele estava enfermo com úlcera e ia morrer. Tanto verdade é que Isaías chega e diz: olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Esta enfermidade é para a sua morte. Sabe o que ele faz? Ele vira para a parede também. Quem que a gente lembra aqui? Do rei Acabe. O rei Acabe, desgostoso do seu insucesso, com aquele desvio de caráter, com a ganância, com a avareza, desgostoso, ele vira para a parede e ali ele fica extremamente envolvido com o veneno da ganância. Mas Ezequias, ele vira para a parede também. Ele tira os seus olhares de qualquer outra perspectiva e disse: Senhor, revela para mim agora a tua misericórdia. Entende? Eu quero ouvir a tua misericórdia. E ele tinha carta na manga. O evangelho não é meritocracia, mas é bom a gente viver uma vida que nos traz uma consciência um pouco mais tranquila, não? Se o Senhor hoje falar com você assim: fulano, vou te chamar, tá? Põe a tua casa em ordem, porque esses dias, a foice vai passar. O que a gente tem para negociar ou para falar? Ele falou: lembra, Senhor, que eu sou fiel, fui fiel ao Senhor, andei nos seus preceitos, fiz a tua vontade, restabeleci o culto, derrubei os altares, purifiquei o templo. O Senhor vai me levar? Estou parafraseando. O Senhor tem certeza que o Senhor vai me levar? Aleluia. Eu convivi com algumas pessoas que estavam com os dias um pouco assim limitados na terra, e a fala de ambos era: pastor, me ajude em oração, eu quero ganhar almas para Jesus, quero fazer a obra do Senhor, eu quero ser útil, eu quero fazer valer o sacrifício do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Qual seria a nossa oração hoje se o Senhor falasse com a gente que iria nos levar? Será que a gente teria argumentação?
ou a nossa argumentação seria uma mera desculpa: não, eu tenho que continuar trabalhando para manter minha família, para me fazer minhas viagens, resolver meus projetos, criar os meus filhos, né? Qual que seria? Será que Deus estaria inserido nesse projeto de vida extensiva? Que é isso que faz a diferença, irmãos. A gente não leva nada daqui. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Pastor, então se Ezequias ele não tinha pecado, então por que o Senhor permitiu essa enfermidade? Para reflexão. A gente precisa parar e refletir. Se a gente não para, o Senhor permite algo em nós para a gente parar e refletir, rever os nossos conceitos, repaginar a nossa caminhada com Ele, o nosso comprometimento com Ele. E aí a diferença é: a gente precisa desesperar, gritar ao léu, entrar no estado de comiseração? Não. Tudo que Deus permite em nossa vida tem propósito. Não sei se você está entendendo, mas essa luta que você está passando tem um propósito. Essa enfermidade que você está passando tem um propósito. Reflita. 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 Deus não quer te perder. Eu quero ser ousado a dizer esta noite, presbítero Robson: Ele não vai te perder. Oh, glória a Deus, reflita. E o que ele fez? Ele canalizou as suas lágrimas muitíssimamente e a sua oração. E Deus se revela para ele como um Deus que ouve e um Deus que vê. Deus não está indiferente às suas crises, às suas dores, às suas decepções. Deus está tão perto de você quanto você imagina. Ele está pronto para mudar a sentença. Ele está pronto para colocar uma vírgula e reescrever a sua história de novo. Não sei se você está entendendo e recebendo esta palavra. Isaías entrega uma palavra de um Deus que não muda. Isaías entrega uma palavra de um Deus que fala e acontece. E vira as costas e vai embora. Ele não tinha saído ainda do meio do pátio quando Deus diz: volta, Isaías. Muda a mensagem. Senhor, estou parafraseando. Mudar por quê? Porque eu ouvi a oração de Ezequias, meu servo. Volta, muda a mensagem, porque eu vi as suas lágrimas. Que mensagem, Senhor, eu vou dizer? Diz para ele: eis que eu te sararei. Aleluia! E acrescentarei os seus anos, 15 anos. Glória a Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele é tremendo. Não há nada impossível para Ele. Não há nada. Eu vou repetir. Eu não sei se você está entendendo a mensagem ou não, mas eu vou repetir: não há nada impossível para Deus. Não há nada. Se você estiver aqui focado na palavra, você vai receber. Mas se você estiver aqui com a sua mente lá fora, com o seu coração arregado de mágoas, tristezas, ressentimento, pode ser que você venha aqui e não consiga receber esta palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu vou repetir: não há nada impossível para Deus. Aleluia. Não há. Não há. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor nos chama. Talvez seja o momento da gente orar mais, chorar mais. Talvez seja o momento em que Deus, em um dos momentos de crise espiritual em Israel, Deus vira para os profetas, para os sacerdotes e disse: chorem, sacerdotes, chorem na ponta do altar,
Rasgai as vossas vestes e não o vosso coração e não as vossas vestes. Ponha o teu rosto no pó, talvez haja esperança. Aleluias. Nós estamos hoje em um culto de curas e libertação. Eu sei que o Senhor está nos curando, eu sei que o Senhor está nos libertando. Eu sei que Ele está operando em nossas vidas esta noite. Oh, aleluias. Irmão, a sua vitória, a igreja, a nossa vitória depende do nosso relacionamento com Deus. Nossa vitória depende da nossa aliança com Deus, depende da nossa entrega com Deus. Deus deu vitórias e vitórias e vitórias e vitórias para Ezequias, para o reino de Judá. Há uma disparidade numérica enorme entre o exército de Judá e da Síria. Porém, todas as batalhas que Ezequias venceu, que Israel venceu, foi confiando no Deus das batalhas. No Deus das batalhas. Eu não sei em quem você tem colocado a sua confiança. Possa ser às vezes que o Senhor toque em algo que você confia em primeiro lugar, para fazer com que você reflita e passe a confiar nele em primeiro lugar. Aleluias. A nossa vitória depende da nossa confiança em Deus. Nosso relacionamento com Deus. A gente já está partindo para finalizarmos. Ezequias não buscava no seu exército a confiança, mas ele buscou no Senhor em oração. Assim como Josafá e outros reis buscaram no Senhor em oração. Aleluia. Ai, irmãos, como o Espírito Santo nos chama para viver uma vida de oração. Glória a Deus. Nas crises, a vitória, as nossas vitórias e conquistas não virão pela força humana. Deus pode até nos dar estratégia para vencermos. Isso é maravilhoso e a gente deve buscar as estratégias. Mas as nossas vitórias virão na confiança em Deus. A oração ainda é a chave que abre as janelas dos céus. A oração ainda é o elemento que move as mãos de Deus. Oh, glória a Jesus! Ele teve lá um momento de visita diplomática, de grandes homens em sua casa. Teve um momento de orgulho, de exaltação. Mostrou todos os tesouros da casa de Deus. Não havia nada que ele não mostrou para os inimigos. Aqui está um erro dele. Nós precisamos, irmãos, estar atento. O adversário das nossas almas, Satanás, ele anda bramando, procurando a quem possa tragar. Ele anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Toda a sua parafernália, todas as seus ataques, todos eles sem exceção, nós não podemos negociar, nós não podemos fazer aliança, nós não podemos de forma alguma aliançar com quem não tem aliança com Deus. Consegue compreender isso? Ele mostrou todos os tesouros, 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro. Está lá em 2 Reis capítulo 18, 15. Todo o ouro e prata que havia na casa do Senhor, tudo, e em sua casa ele mostrou tudo. Ficou muito feliz, emocionado. Você pode perceber às vezes que em momentos de euforia, os momentos das emoções, são nesses momentos que às vezes a gente fraqueja. São nesses momentos que o inimigo
encontra as nossas vulnerabilidades, mas nós precisamos estar em vigilância todos os dias. Contudo, com a repreensão do Senhor sobre a sua vida, Ezequias terminou sua vida fiel, mesmo após a sua enfermidade. E este episódio de 2 Reis 20, ele manteve fiel, ele manteve sincero. Foi lembrado como o rei que mais confiou no Senhor do que todos os reis que foram antes dele e que foram depois dele. Irmãos, Ezequias nos mostra o exemplo de um homem que começou bem, terminou bem. Amém, gente? Eu sei que todos nós aqui já começamos a nossa vida. Já começamos. Uns já estão lá, né, Renata? Lá na frente. Uns estão construindo famílias. Uns estão esperando filhos. Outros estão esperando netos. Outros bisnetos. Sim ou não? É dessa forma. Uns estão se projetando para casar. Não sei quantos erros cometemos, também isso não é relevante. Estamos exaltando ou trazendo os nossos erros do passado. Deus não trabalha com os nossos erros do passado. Ele anuncia ao homem que se arrependa dos mesmos. Amém, gente? Mas Deus, através dessas mensagens, está nos ensinando com os erros e acertos dos reis de Israel e nos dando a oportunidade. Se a gente começou mal, nós estamos com a faca e o queijo na mão de terminarmos bem. Oh, aleluia! Se a gente começou bem, vamos continuar nesse caminho para a gente terminar bem. Amém. Em nome do Senhor Jesus. A vida de Ezequias nos ensina que é possível começar bem e terminar bem. Para isso, nós precisamos observar algumas coisas aqui. A gente termina. Primeiro, precisamos decidir andar com Deus, independentemente do passado. Ezequias decidiu andar com Deus, e a Bíblia diz que Deus era com ele. Aonde ele ia, Deus dava vitória. Independente do passado, precisamos decidir andar com Deus. Quem pode levantar a sua mão e confirmar essa palavra com um amém? Aleluias! Em segundo lugar, nós precisamos restaurar a verdadeira adoração em nossa vida. Em nossa vida. Onde quer que nós estejamos, vivemos para a honra e a glória do nome do Senhor. Terceiro lugar, nós devemos aprender a confiar em Deus em todo momento e em quaisquer circunstâncias. Em quarto lugar, ou quinto lugar, nós precisamos, em quarto lugar, perseverar até ao fim, com humildade e fidelidade a Deus. Eu não sei como você quer ser lembrado, mas Ezequias foi lembrado, e nós estamos falando dele até hoje, como um dos reis que mais buscou o Senhor, que mais confiou no Senhor, que começou bem e terminou bem. E a gente encerra por aqui, crendo que muitos de nós estaremos naquele dia, não sabemos qual, ou que a trombeta toque, ou que Deus nos chame individual. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Aplauda Cristo, amados. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Nós queremos orar neste momento.